Olá, meus amados irmãos e amigos do canal. Mais uma vez, estou aqui nesta oportunidade para dar continuidade aos assuntos que nós já vínhamos tratando. Eu já introduzi algumas coisas, falei sobre o conceito de aliança no Antigo Oriente e vou dar continuidade hoje, nesta oportunidade, a questão das alianças. Como nós dissemos, há 5 alianças bastante conhecidas, as mais conhecidas, né? Também temos a aliança noética, mas para a escatologia nós temos 4 grandes alianças que são de vital importância. Não existe só essas 4, não existe só essas 4 e a mosaica, como eu já citei, existe a noética também, mas nós não vamos discutir os tipos de alianças, ou, melhor dizendo, nós não vamos discutir quantas alianças existem, mas nós vamos entrar nas alianças que são importantes, que são crucial para o estudo da escatologia. E uma dessas alianças, que é a que eu quero tratar hoje com vocês, é a aliança abraâmica. É a primeira das grandes alianças, depois da aliança noética. Quando eu me refiro que é a primeira, não é no sentido de primeira. Eu vou tratar das 4 grandes alianças que são importantes, que têm viés escatológico. Amém? Então não é que não existam outras, ou que seja a primeira da primeira, né? No sentido cronológico lógico, não. Tá? É no sentido das 4 que nós iremos discutir aqui nesta oportunidade. Hoje nós vamos discutir sobre a aliança abraâmica. Quem não conhece esse homem que encabeça o capítulo 11 do livro aos Hebreus, o grande pai da fé. Tanto é que até hoje nós ouvimos falar de Abraão, nós pregamos acerca de Abraão, de sua vida. Enfim, é um homem que deixou um legado que até hoje, milhares e milhares de anos, mais de 3.500 anos, ainda se fala do seu nome com tanta propriedade, porque realmente Abraão fez a diferença, deixou um grande legado para a sua posteridade. E Deus fez um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão. E essa aliança, ela é importantíssima para o aspecto da escatologia. Não tem como você estudar escatologia e entender escatologia sem conhecer as alianças e principalmente a aliança abraâmica. Você conhecendo a aliança abraâmica, você vai ter que conhecer as outras alianças também. Conhecendo as outras alianças, você vai ter que conhecer a aliança abraâmica também. Porque as outras 3 grandes alianças que nascem da aliança abraâmica, elas têm aspectos da aliança abraâmica que elas ampliam. Ou seja, são ampliações de um aspecto da aliança abraâmica. Ela alarga mais as tendas da aplicação e do alcance da aliança. Ela especifica aquilo que na aliança abraâmica está prometido. Por exemplo, acerca da terra. A aliança palestiniana especifica a terra de uma forma mais abrangente. Lá na aliança abraâmica, a promessa é uma promessa da terra. Deus vai dar uma terra, e a aliança palestiniana ou da terra, ela dá algumas especificações a mais do que está na aliança abraâmica. A aliança abraâmica, ela está registrada na sua primeira vez no capítulo 12 do livro de Gênesis,
Nos versículos do 1 ao 3, nós não vamos ler tudo, o tempo é corrido. E no versículo 7, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 7 diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecerá. Bem, esse é o primeiro registro da aliança abraâmica na Bíblia. Essa aliança, ela tem grande importância para a escatologia, porque ela faz promessas específicas para uma nação específica, para um povo específico, para uma pessoa específica, que ainda não se cumpriram. Aquilo que foi prometido acerca de Abraão, ou de Abrão, no caso aqui, foi cumprido. Isso sem sombra de dúvidas. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, Abraão foi abençoadíssimo, e engrandecerei o teu nome. Até hoje nós ouvimos falar de Abraão, pregamos sobre Abraão, eu estou falando aqui da aliança abraâmica, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e assim sucessivamente. Então, na aliança abraâmica, há partes que ainda aguardam cumprimento, mas existem partes que já se cumpriram. E é importante destacar isso aqui, porque o parâmetro de cumprimento futuro é o cumprimento passado. Como foi que ela se cumpriu no passado? Literalmente, alegoricamente, simbolicamente? Porque se ela no passado se cumpriu literalmente, e nós sabemos que foi literalmente na vida de Abraão, quando Deus disse que ia abençoar, que ele teria um nome grande, para que nome maior do que o de Abraão abaixo de Jesus? Então, estes cumprimentos que ocorreram dentro da aliança foram literais. Se foram literais, aguardamos, logicamente, um cumprimento futuro, literal das partes que ainda não se cumpriram. Agora, não só no capítulo 12 de Gênesis, essa aliança ela está registrada. Ela é registrada no capítulo 12, nos versículos do 1 ao 3, versículo 7. Ela é repetida no capítulo 13, os versículos 14 ao 17 também. Ela é repetida mais uma vez, e aí ela é feita com pacto de sangue. Depois nós vamos discutir esses assuntos, esses aspectos. Lá no capítulo 15, do versículo 1 ao 21, está registrado uma repetição da aliança de Deus com Abraão. E a aliança abraâmica, é importante dizer aqui, é uma aliança de concessão real. É uma aliança de concessão real. Ela é incondicional, e nós vamos discutir isso aqui no outro vídeo. Então, ela é feita no capítulo 12, repetida no capítulo 13, 14 ao 17. Ela é repetida no capítulo 15, do versículo do 1 ao 21. Ela é feito um pacto de sangue nos versículos finais do capítulo 15 do livro de Gênesis. Deus faz uma aliança de sangue com Abraão, ele parte aqueles animais, coloca um de frente para o outro, e é muito importante vocês observar que quando é para se passar as duas partes entre aqueles pedaços de carne, apenas Deus, através de um fogo, de uma tocha de fogo, é quem passa entre as partes daquele sacrifício. Abraão adormece e ele não passa. E isso é muito importante
do conceito da aliança abraâmica ser incondicional. Ela depende da fidelidade divina e não de Israel. Ela é repetida ainda mais no capítulo 17, dos versículos do 1 ao 27. Ela é repetida no capítulo 18, nos versículos 17 ao 19. E ela é repetida também no capítulo 22, do 15 ao 19. E ela posteriormente, ela é confirmada a descendência de Abraão. Ela é confirmada a Isaac, no capítulo 26, versículos 2 ao 5, em que diz: E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ela é confirmada aqui nestes versículos a Isaac, mas ela é também confirmada a Jacó. Isaac é o descendente, é o herdeiro de Abraão, legítimo, apesar de que Saul, meu Deus, perdão, irmãos, apesar de que Ismael era filho de Abraão, de uma empregada, mas o filho que Deus prometeu a Abraão, a Sara, é Isaac, o descendente que viria das suas entranhas. É o que o texto vai dizer. Então, Isaac sai das entranhas de Abraão e de Sara. É um descendente direto deles dois. E ela é, então, repetida também a Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, o pai do povo de Israel, os pais do povo de Israel, né, da nação de Israel. Nos versículos 3 e 4 diz assim: E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Amém. Então, esta aliança, ela é feita no capítulo 12, mas ela é repetida várias vezes. Você vai ver a repetição dela, por exemplo, em Gênesis 50, versículo 24, em Êxodo 2, 24, em Deuteronômio 4, 31, 9, do 5 ao 6, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 23, em Miqueias 7, 18, 19, 7, 18 e 20. Você vai ver repetições dela lá em Lucas, capítulo 1, versículos 67 ao 73, em Atos, capítulo 3, versículo 25, e esse texto é importante, depois nós vamos destacar aqui esse texto, nós vamos falar um pouco desse texto, e em Hebreus 6, 13 e 18, ou 6, 13 ao 18, ela é repetida. E em vários outros textos que nós poderíamos citar aqui, mas que não é necessário. Então ela é feita com Abraão. No capítulo 12, promessas que se cumpriram na vida de Abraão e promessas que faltam se cumprir. Agora, um ponto que eu quero destacar: a aliança abraâmica, ela é literal. É uma aliança literal. Os amilenaristas, os pós-milenaristas ou os pré-milenaristas concordariam que é uma aliança literal. Por exemplo, ela fala de um homem literal. Quem é Abraão? Abraão viveu? Realmente? Nós sabemos que sim. Aquilo que Deus prometeu que se cumpriria na vida de Abraão se cumpriu. Então, um homem literal.
mas também ela faz uma promessa literal. Ela não só promete coisas espirituais, ela promete coisas físicas, literais. Não que não seja coisas espirituais não sejam literais, mas espiritualizar aquilo que é literal é diferente. Quando Deus promete a Abraão uma terra, aquilo é literal. Então a promessa é literal. Todos concordaríamos que quando Abraão peregrina pela terra, aquilo é uma terra literal. Então a promessa é literal. Aquilo que se cumpriu na vida de Abraão foi o que Deus prometeu. O nome dele seria grande, e é fato. Mas não só isso, ele promete um filho, e este filho é literal. Isaac é literal, é carnal, é verdadeiro, é filho de Abraão com Sara. Se ele é literal, por que espiritualizar a aliança? Ou partes da aliança? Por que alegorizar algumas partes da aliança? Mas não só isso, ele também promete uma terra literal. Gênesis capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim. Observa comigo. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Observe bem os limites que Deus impõe a esta terra. Então é uma terra literal. Abraão peregrinou aonde? Abraão construiu tendas aonde? Uma terra literal. Então, a terra é literal. Ela tem especificações, ela tem marcos geográficos. Você não pode arrancar isso dela. Você tem que se ater ao texto. Se Deus prometeu a Abraão que esta terra, e as especificações dos limites concretos, literais da terra, está lá em Números capítulo 34, dos versículos do 1 ao 12, você lê lá e você vai ver os limites que Deus coloca àquela terra. Só que Israel nunca recebeu aquela terra nas especificações que Deus fez. Nunca recebeu, tanto é que os profetas, milhares de anos depois, centenas de anos depois, séculos depois, eles ainda aguardavam o cumprimento dessa aliança, como o próprio Zacarias no capítulo 1 de Lucas, no versículo 67 ao 73, se vocês observarem lá, ainda há a expectativa do cumprimento da profecia e da aliança. Então é literal. Porque senão, por que eles ainda estavam esperando? Mas aí tem aqueles que dizem, baseado em Hebreus 11, do 8 ao 19, que dizem que Abraão esperava uma terra celeste, né? Uma terra gloriosa, uma terra... Não era a terra de Canaã. Aí espiritualiza a Canaã literal para dizer que, na verdade, agora é a espiritual. É a que está no céu. Só que é contraditório. É contraditório. E eu vou provar isso para você. Eles usam Hebreus capítulo 11, versículos do 8 ao 19. Só que observe bem o que Hebreus, no capítulo 11, no versículos 9 e 10, diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora eu pergunto a você, aonde foi que Abraão peregrinou? E observe que Abraão peregrinou na terra da promessa. É na terra da promessa. A expectativa de Abraão era a Jerusalém celeste. Era o céu. Mas isso não anula a terra da promessa, a terra da aliança, que é
Canaã. Por isso é que o autor aos Hebreus vai dizer que ele peregrinou na terra da promessa. Porque se a terra não fosse da promessa, se a terra da promessa é a Canaã celestial, então por que o texto está dizendo que Abraão peregrinou, ou Abraão peregrinou no céu? Claro que não. Abraão peregrinou na Canaã terrestre. E o autor aos Hebreus, milhares de anos depois, está dizendo que esta terra é a terra da promessa. É a terra que Deus prometeu lá em Gênesis 12, 13, 15, 17, 18, 22, 26, 28, enfim, em muitos outros textos, que daria aquele povo, que daria aquela nação, que eles tomariam por posse perpétua. Então a aliança abraâmica, ela é literal. O fato de Abraão esperar uma cidade gloriosa não anula a terrena. Não anula a terrena. Abraão viveu na expectativa do céu, na expectativa de viver na glória. Mas a terra prometida era Canaã. E quando o autor aos Hebreus, é interessante observar, ele faz um contraste entre o céu e a terra da promessa. Porque se ambas fossem a mesma coisa, por que o autor aos Hebreus iria juntar as duas? Ou por que o autor aos Hebreus iria separar a terra da promessa daquilo que Abraão esperava? Não precisaria dele simplesmente fazer nada, a não ser identificar esta terra com a terra celeste, com a terra que Abraão realmente esperava, que é a que ele ansiava, que era a Jerusalém celestial, vamos usar essa expressão, a terra, o céu. Pronto. Então, por que ele traça um paralelo, digamos assim, entre aonde Abraão peregrinou, que era a terra da promessa, e o que ele esperava? Porque são coisas diferentes. São realidades literais e promessas diferentes. O que Deus prometeu para Abraão na aliança vai se cumprir, mas o que ele prometeu na aliança foi a terra de Canaã. É o que o autor dos Hebreus está dizendo. E é o que vai se cumprir, porque Deus não pode mentir. Tito 1:2. Ele não é homem para mentir. Então, e não só isso, não só uma terra literal, mas também uma nação literal. A igreja não substituiu Israel. Existe um livro do Michael Vlach, A Igreja Substitui Israel, leitora Peregrino. Eu indico para você, quem sabe na outra oportunidade a gente trate desse assunto aqui, e é meu propósito um dia tratar, mas a igreja não substitui o Israel. Israel é o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Mas é planos diferentes. Porque aquilo que Deus prometeu para a nação de Israel tem que se cumprir na nação de Israel. Porque Deus não pode mentir. Ele não é o homem e nem filho do homem. Se ele prometeu para a nação de Israel, por que vai se cumprir no outro? Que não tem nada a ver com uma aliança. Embora que a igreja participa da aliança, sim, abraâmica, mas no aspecto lá que está escrito: e todas as nações serão benditas. A aliança abraâmica não anula os gentios, nunca. Ela não anula os gentios. A aliança abraâmica, ela inclui os gentios, ela engloba os gentios. Na verdade, a aliança abraâmica, ela é um plano de Deus para alcançar todas as nações. É através da aliança abraâmica que Deus vai alcançar, está alcançando todas as nações da terra. Então a aliança abraâmica não pode ser espiritualizada
Porque Deus criou, Deus fez aliança com Abraão justamente para alcançar os gentios e espiritualizar a aliança abrâmica, para incluir os gentios, para incluir a igreja dentro desta aliança, não é um progresso teológico, porque o contrário pode também ser verdadeiro. Ou seja, não é necessário que a igreja substitua Israel para que a igreja esteja incluída na aliança abraâmica. Não é necessário. É muito esforço teológico sem necessidade. Anula muitos planos de Deus, promessas que Deus fez, jurou por si mesmo. Lá no Salmo 89, ele diz que, o salmista diz que Deus jurou pela sua santidade na aliança davídica. Falando sobre a aliança davídica, ele jurou pela sua santidade que iria cumprir. Com quem que ele fez a promessa? Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel e todos os gentios. Então, a aliança, ela engloba tudo. Não precisa de a igreja substituir Israel. Então, essa primeiro vídeo sobre a aliança abraâmica, nós discutimos que a aliança é literal. Promessas literais, homem literal, filho literal, terra literal, nação literal. Então, o cumprimento da aliança é literal. Com quem ela foi feita, do jeito que ela foi feita, nos termos que ela foi feita, porque é uma aliança incondicional. E é o que eu quero discutir no próximo vídeo. Tá bom? Deus abençoe cada um. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Curta, compartilhe o vídeo, nos ajude. E estude a palavra de Deus. Medite no que nós falamos aqui. Qualquer dúvida, nos pergunte nos comentários. Nos indique alguma coisa para lermos, para estudarmos e para gravarmos, para nos aperfeiçoarmos no conhecimento das Sagradas Escrituras. Deus abençoe a nossa vida em nome de Jesus Cristo e fique todos com a paz do Senhor.